Inclusive, eu tô desde ontem falando, nossa, mas como que eu vou fazer um resumo da semana se só teve uma notícia essa semana praticamente, o Ale. Ou ao menos teve uma que tomou conta dos noticiários. Eu abri assim o canal do MBL, a gente falou disso de manhã, horário do almoço, à tarde e à noite, assim, o dia inteiro a gente falou desse assunto, porque é um assunto grave e faz sentido que a gente fale muito, porque é um assunto que nos envolve, né, que é essa questão do PL da censura. E agora a gente teve aí um andamento novo, né, com o Alexandre de Moraes indo para cima ali do Telegram, que também resolveu se posicionar, até de maneira meio atrasada, né, porque o Orlando já tinha retirado, o Orlando Silva já tinha retirado da pauta o projeto, mas resolveu se posicionar. E o Xandão deu essa decisão, a Procuradoria-Geral da República também se manifestou pela investigação do Google e do Telegram. Enfim, o meu ponto é o seguinte, que é a discussão que, aliás, ontem eu estava no Real Podcast, aliás, um abraço aí pro Alan, e ele me fez uma pergunta que eu não sei responder, né? Então vou perguntar pro Alexandre Borges, porque ele deve saber. Aliás, hoje tem um editorial do Estadão, né, Eu ia citar esse que a gente editorial. pode até mostrar aqui depois, que era sobre Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, seu xará, né, É. Alexandre. Tem como, assim, até onde O vai? Alexandre tem meu. O Alexandre de Moraes tem meu nome, tem minha idade e corta o cabelo como eu. A pergunta que fica, que as pessoas... Até onde ele vai? Até onde ele pode ir? Ninguém vai fazer... Assim, ele tem poderes imperiais no Brasil. No meu ponto de vista, eu acho que assim, ele viu uma democracia manca, ele preferiu quebrar a outra perna e andar de cadeira de rodas com ela. Enfim, Alexandre de Moraes, por Alexandre Borges. Você sabe que tem uma coisa curiosa, é o seguinte, o dono, fundador do Telegram, ele é É. russo, né? E ele se mandou da Rússia com medo do Putin, né? Aí ele foi morar em Dubai, que é uma monarquia absolutista, uma ditadura muçulmana. Quer dizer, ele olhou para o Putin e falou: não, prefiro morar numa ditadura árabe do que encarar o Putin. Aí ele vai, senta lá e toma agora uma canetada do Alexandre de Moraes. Então, assim, de onde ele tiver, tem alguém atrás dele, de alguma Realmente. forma, né? Mas, enfim, o que acontece, e eu tenho sido talvez uma voz um pouco discordante, mas é para isso que a gente está aqui, que é o seguinte: eu acho, claro que eu não apoio. Primeiro, que tem um vício de origem essa história do Alexandre de Moraes, que é aquele inquérito das fake news. Então, tudo já nasce errado, porque nasce daquele inquérito de ofício. Para quem não lembra ou não acompanhou, é aquele que o Toffoli começou, passou para o Alexandre de Moraes, onde o que é de ofício? É quando o judiciário não é provocado. E o judiciário, basicamente, dos três poderes, é o único que não deveria começar nada. As coisas terminam nele, mas não começam nele. Né? Então, Rui Barbosa dizia, né, que a função do judiciário é errar por último. Então, para você não ter discussões eternas sobre as questões da República, o sistema republicano imagina que o judiciário é onde as coisas terminam. Agora, nesse inquérito específico, foi pego uma parte do regimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que qualquer coisa que aconteça ali nas dependências do Supremo, o Supremo pode começar um inquérito, pode investigar, pode mandar prender, porque aconteceu ali nas dependências do Supremo. Por exemplo, o 8 de janeiro destruiu o prédio do Supremo, então, vandalizou. Então, ali, claramente, está coberto por esse regimento. Só que o que o seu Toffoli e o senhor Alexandre de Moraes fizeram nesse inquérito? Eles disseram que, como a jurisdição, vamos dizer, virtual da internet em tudo quanto é lugar, então eles consideram que o Supremo Tribunal Federal, quando ele é, entre aspas, atacado, ele na internet, é como se fosse lá dentro, porque internet, é virtual, então também o ataque está... Ou seja, foi feito aí uma esticada, uma pedalada da interpretação desse, que não é nem lei, que é o regimento interno de funcionamento do Supremo Tribunal Federal,
para poder fazer esse que é o chamado inquérito do fim do mundo, onde meio que vale tudo e se enfia tudo lá dentro. O que esse inquérito tem servido? Você me perdoa fazer essa digressão, Não, esse por preâmbulo, favor. mas para as pessoas entenderem de onde a gente está vindo, né? A gente está vindo de um momento onde, de certa forma, o judiciário se arvorou o papel de poder moderador. Né? Quando você tem monarquia, você tem 4 poderes. Né? Além dos 3 da República, você tem o chamado poder moderador. A gente acabou de ver a coroação lá do rei Charles III, ele é o poder moderador na Inglaterra. O que é isso? Ele pode dissolver o Congresso, uma vez por semana o primeiro-ministro vai lá beijar a mão dele, dizer o que está acontecendo. Enfim, parece que não manda nada, mas ele tem algumas atribuições, poucas comparadas com uma monarquia absolutista, mas também não é nada, como se costuma vender por aí. Então, o que é essa ideia de poder moderador? É um poder que não é partidário, que ele não representa um pedaço da nação, ele representa a nação inteira. Né? Então, o rei Charles agora, né, tem que acostumar. Terceiro. O rei Charles... Charles III, né? Charles III. Por que ele é terceiro? Porque o Charles I foi degolado na Revolução de 1688, lá da chamada Revolução Gloriosa. Oliver Cromwell tomou conta, cortou a cabeça do seu Carlos I, seu Charles I. Ele depois ficou 10, 12 anos no poder, voltou à monarquia, que é a mesma que nós temos até hoje, e quem assumiu foi o filho dele, Charles II. E agora nós temos o Charles III. Bom, enfim... Então, o que acontece? O Brasil é uma república, o Brasil não tem poder moderador e existe, de certa forma, essa ideia de que isso está faltando. Ou seja, alguém que fale pelo país, que não fale por facções, que não fale pela esquerda, pela direita, pelo bolsonarismo, pelo lulismo. Quem é que pensa o Brasil? Né? Quem é que... não sei se você assistia aquela série Game of Thrones, Eu não sou do mas Game of Thrones. o cara que gosta de Game of Thrones é o Minion do Game of Thrones, é o chato, né? É tipo o Minion da Air Fryer, que eu tenho uns amigos que a gente brinca, que você compra uma Air Fryer, eu comprei, aí você vira aquele chato, compra Air Fryer, tal. Enfim. O Minion no Game of Thrones cita o Game of Thrones toda hora, então eu vou citar. Tinha um personagem lá, o Varys, que era o eunuco lá, e ele, uma hora, é rapidinho, uma hora ele vai para a cadeia conversar com o Ned Stark, que é o personagem lá que está preso, e o personagem pergunta para ele, porque ele era muito dissimulado, e pergunta para ele assim, a quem você serve? E ele responde, ao reino, alguém tem que fazer isso. Eu lembro dessa história quando é para explicar o que é o poder moderador. É o cara que diz, não, eu sirvo ao reino, eu sirvo ao país inteiro. Então, acima das disputas partidárias, certo? Essa é a ideia. Então, o Jair Bolsonaro, por exemplo, ele acreditava que esse papel das Forças Armadas. Né? Ele defendeu isso. Tem muita gente que ainda acredita no Brasil que o poder moderador tem que ser das Forças Armadas. Lá em 64, por exemplo, o Brasil estava numa confusão desgraçada, aí as Forças Armadas falaram, não, peraí, nós estamos acima disso, nós somos o Brasil, nós somos o poder moderador. Então, nós vamos entrar... tirar o presidente, botar um interventor, organizar o país e devolver para vocês, pobres mortais, o país para poder a coisa se reorganizar. O seu Alexandre de Moraes, e de certa forma a Suprema Corte, mas ele especificamente, está meio que assumindo esse papel de poder moderador e acha que toda vez que tem uma confusão, ele vai e se mete como se fosse o imperador e fala, isso aqui pode, isso aqui não pode, manda prender, manda soltar. Isso é um precedente complicado. Ao mesmo tempo, e aí, só para concluir, onde eu acho que a minha opinião difere um pouquinho do consenso, é que eu acho que não se deve botar o foco apenas nele, ou não só nele. Eu até faço uma comparação, que eu digo que ele é como aquele goleiro que tá dando chutão porque a zaga não funciona. A zaga é o quê? É o Ministério Público e o Congresso. Quem deveria estar legislando sobre o assunto das redes sociais, abrindo a discussão para a sociedade, e não ficar fazendo o dia inteiro provocando meme com Flávio Dino, quem deveria estar trabalhando, porque isso é uma questão complicadíssima. O mundo inteiro está quebrando a cabeça para entender como regulamentar as redes sociais. Do jeito que está, esse é outro ponto, do jeito que está, não dá.
Tá? Não acho que eu aqui vou defender a posição monarque, que vale tudo, que se dane. Não é isso, tá? Eu não sou monarque. Então, assim, eu entendo de onde ele vem, mas eu entendo também uma certa inocência dele ao defender isso, não entender como é que o mundo real funciona. Então, algum tipo de limite precisa, e o bolsonarismo nos mostrou como a rede social pode ser usada de uma maneira picareta, criminosa, para espalhar boato, para levar gente, inclusive, a não se vacinar, a não tomar cuidados em relação à Covid, a quase dar um golpe de Estado no Brasil, blá, blá, blá. Ok. Então, ir atrás de robô, ok. Ir atrás de perfil falso, ok. Ter algum tipo de instrumento onde você consiga muito rapidamente tirar do ar conteúdo criminoso, ok. Agora, a partir daí, essa decisão que ele fez em relação ao Telegram, você já começa a entrar num terreno complicado, porque ele está arbitrando o debate nacional. Aí você fala, opa, temos um problema. Mas o Telegram mentiu. Tá bom, então você abre um processo, aí o Ministério Público, que é o órgão dos operadores do direito, que representa a sociedade brasileira, o Ministério Público entra com uma representação contra o Telegram, que vai ter advogado, direito de defesa, vai se debater, e aí, eventualmente, se ficar provado que o Telegram cometeu algum crime de injúria, calúnia, difamação, seja lá o que for, vai ter as penas cabíveis na lei. Agora, o sujeito pegar e dar a canetada e mandar tirar do ar e botar outro, isso realmente é complicado. Acho, inclusive, que o Supremo, o colegiado do Supremo, deveria urgentemente rever essa decisão para dar um pouco de limite a essa história toda. Agora, alguma coisa precisa ser feita. E quem deveria estar fazendo? O Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional, há 4, 5 meses, não vota. Por quê? Porque o governo Lula segurou liberação de emenda, que é um pouco do que talvez a gente vai falar hoje também. Né? Quer dizer, o governo resolveu segurar ali e o número de recursos liberados ficou muito aquém da sede desse Congresso do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, que se fala pouco do Pacheco, mas ele é a versão mineira do Arthur Lira, faz a mesma... Foi também ali um dos criadores, né, disso daí. Exato, e patrocinadores, e defensores. É que ninguém presta atenção nele.